Como é que você vê o mercado imobiliário do Brasil em 2018? Houve uma recuperação? 2018 começou um ano ainda muito diferenciado dos anos anteriores, né? Era um ano de eleição, um ano de Copa, e tudo isso acaba, de certa forma, tumultuando um pouco o ano. Mas ele é um ano que poderia ter sido pior do que, na verdade, se previa, porque é um ano que o primeiro semestre ele foi um pouquinho mais conturbado, né? Mas mesmo assim, tanto as empresas, do ponto de vista de expansão de suas operações, elas seguraram, mas elas, de certa forma, elas conseguiram manter o número de funcionários que até então, muitas delas estavam diminuindo suas operações nesses anos de crise. Já do ponto de vista de investimento, as empresas, muitos investimentos internacionais começaram a chegar no país já desde 2017, aproveitando a baixa dos valores dos ativos imobiliários brasileiros. Porém, tendo em vista o ano de eleição um pouco mais conturbado, muitos desses investidores acabaram olhando o mercado, prevendo o que poderia acontecer no ano seguinte, né? Ou seja, aguardando aí o momento de eleição. Provavelmente, questão do dólar, isso ajuda muito o investimento internacional do Brasil, essa alta do dólar favoreceu esse investimento internacional, mas ainda é um ano em que ainda não acabou, né? Nós estamos em outubro, é um ano que tem muita coisa para acontecer. Mas, desde o início do ano até aqui, eu diria que foi um ano que as empresas não cresceram, mas também não diminuíram, foi um ano mais estável. Do ponto de vista de investimento, também um pouco mais estável. 2019, você acha que há uma recuperação mais forte? Sem dúvida, eu acho que o que está se antevendo com relação à definição dessa eleição, que provavelmente vai acontecer agora nesse final de semana, o prognóstico é bastante favorável. Primeiro, a gente tem um cenário de juros estável, né? Isso favorece os investimentos na imobiliária, sempre favorecendo os investimentos na área imobiliária. E as empresas também, que muitas delas vieram diminuindo suas operações, agora elas realmente estão prevendo uma volta do crescimento, depende muito do segmento. Eu não diria que isso está espalhado a cidade como um todo, ou o país como um todo, mas dependendo do nicho de mercado, de atuação de cada empresa, realmente se prevê aí um eventual crescimento, uma retomada dos investimentos. Quais são os nichos mais promissores? Olha, o que a gente viu pelo menos nesses 2 últimos anos, em termos de nichos, eu citaria o setor tecnologia ou a nova economia. Muitas empresas que surgiram nesse período acabaram ganhando corpo, tanto fora do Brasil quanto aqui no Brasil. E muitas que fora cresceram, chegaram no Brasil também, entraram no Brasil. Muitas startups começaram realmente a ganhar musculatura e a contratar. E isso realmente ganhou fôlego e, por exemplo, vou dar um exemplo, a região da Faria Lima, onde nós estamos, né, é um mercado predominantemente o setor financeiro ocupava, isso até 5 anos atrás. De lá para cá o mercado veio se transformando, muitas empresas do setor de tecnologia vieram para essa região e hoje elas dividem com o setor de serviços, advogados e setor financeiro a ocupação da região. Então a gente vê realmente alguns segmentos específicos, o ramo de saúde também cresceu bastante, com muitos investimentos internacionais no setor, então tudo isso favoreceu alguns nichos específicos. Esse crescimento das startups força uma mudança do setor imobiliário? Força aos empreendedores repensarem o desenvolvimento imobiliário, né? Ou seja, um prédio comercial hoje não necessariamente é o mesmo projeto que se fazia questão de 10 anos atrás. Essa percepção talvez não seja tão clara para todos, mas sem dúvida nenhuma as empresas, sejam elas startups ou maiores que uma startup, mas do ramo de tecnologia principalmente, elas buscam edifícios mais flexíveis, elas buscam edifícios rodeados por mais infraestrutura ou que forneçam essa infraestrutura necessária. Então, realmente isso é uma mudança, eu diria, para melhor, que força os empreendedores a repensarem o desenvolvimento dos ativos imobiliários. Isso eu diria que é a inovação, né, aplicada na construção civil ao mercado imobiliário. Se hoje eu fosse pautar o que é inovação no mercado imobiliário, sem dúvida nenhuma, essa é a maior transformação do setor. Como os empreendedores têm que enxergar esse novo ocupante, o que ele exige, né? Mesmo porque, do outro lado, esse ocupante, o interior dele, o escritório dele mudou completamente. Já não é mais aquele mesmo escritório mais quadrado. Até por conta da mudança da hierarquia de trabalho, hoje em dia, ao invés de ser uma hierarquia verticalizada, o trabalho, as forças de trabalho dentro do escritório, elas estão muito mais horizontalizadas. E isso faz com que o espaço físico mude, né? E exigindo também um edifício que propicie essa flexibilidade que o ocupante precisa alcançar.